Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 6 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. Marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez que as armas nucleares foram utilizadas em combate, foi um conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Geralmente considera-se o ponto inicial da guerra como sendo a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939, e subsequentes declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império Britânico e da Commonwealth. Alguns países já estavam em guerra nesta época, como Etiópia e Reino de Itália na Segunda Guerra Ítalo-Etíope e China e Japão na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Muitos dos que não se envolveram inicialmente acabaram aderindo ao conflito, em resposta a eventos como a invasão da União Soviética pelos alemães e os ataques japoneses contra as forças dos Estados Unidos no Pacífico em Pearl Harbor e em colônias ultramarítimas britânicas, que resultou em declarações de guerra contra o Japão pelos Estados Unidos, Países Baixos e o Commonwealth britânico. E foi em 1945 que a guerra chegou ao fim, com a vitória dos aliados, que alterou consideravelmente o alinhamento político e a estrutura social mundial. Enquanto isso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, era criada para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos. Nesse contratempo, a União Soviética e os Estados Unidos emergiam como superpotências rivais, criando conflito e se preparando o terreno para uma Guerra Fria, que se estenderia pelos próximos 46 anos. Nesse período, a aceitação do princípio de autodeterminação acelerou os movimentos de descolonização na Ásia e na África, enquanto a Europa Ocidental dava início a um movimento de recuperação econômica e integração política. Na Alemanha nazista, durante a ascensão de Hitler ao poder, era frequentemente referido como hitlerismo. O termo relacionado ao neonazismo é aplicado a outros grupos de extrema-direita com ideias semelhantes que se formaram após o colapso do regime nazista. O nazismo é uma forma de fascismo. Ele expressa a democracia liberal e o sistema parlamentar. Incorpora o racismo científico, o antissemitismo, o anticomunismo e o uso da eugenia no seu credo. O seu nacionalismo extremo tem origem do pan-germanismo e no movimento nacionalismo étnico Völkisch, que tem sido um dos principais aspectos do nacionalismo alemão desde o século XIX, e foi fortemente influenciado por grupos paramilitares chamados de Freikorps, que surgiram durante a República de Weimar após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, de onde surge o culto à violência do partido. O termo nacionalismo surgiu a partir da tentativa de redefinição do socialismo, para criar uma alternativa tanto para o socialismo internacionalista marxista quanto para o capitalismo de livre mercado. A ideologia rejeitava o conceito de luta de classes, assim como defendia a propriedade privada de empresas alemãs. Bem, durante todo o conflito da Segunda Guerra Mundial, alguns países se uniram e montaram alianças. Uma delas ficou conhecida como Aliados, composta por Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos e China. E até outros países, mas eles não atuaram diretamente. Já a outra aliança ficou conhecida como Eixo, composta por Japão, Itália e a Alemanha. E também teve os países que não atuaram diretamente, como a Romênia, Hungria e a Bulgária. Mas perante todo esse conflito, houve um grande número de mortes, chegando a aproximadamente 73 milhões de mortos.